Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje, dando continuidade ao nosso especial do Estúdio Ghibli, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme O Castelo de Cagliostro. Bom pessoal, como eu disse na introdução, esse aqui é o especial do Estúdio Ghibli. No caso, eu venho toda semana e falo sobre um filme do estúdio, sendo que a gente já falou sobre os 21 filmes lançados até então pela Ghibli. Falamos também sobre a coprodução A Tartaruga Vermelha na semana passada. E agora a gente vai falar dos filmes pré-Estúdio Ghibli, que foram dirigidos ou roteirizados pelos dois nomes maiores do estúdio, que é o Hayao Miyazaki e o Isao Takahata. No caso, hoje a gente vai falar sobre O Castelo de Cagliostro, filme dirigido e roteirizado pelo Miyazaki em 1979 e que no caso foi o primeiro longa-metragem do diretor. Pois bem, vamos então primeiro dar uma sinopse da obra para depois adentrar alguns pontos. Aqui a gente vai acompanhar a história do Lupin, ele que é um ladrão que ganha sua vida ali, praticando golpes, e logo no início a gente já vê ele praticando um golpe junto do seu parceiro num cassino, onde ele rouba muito dinheiro. Porém, enquanto ele está ali no cassino, ele percebe que aquelas notas são falsas, ou como ele diz, que são as notas góticas. No caso aqui a gente vai ter toda uma mística por trás dessas notas, porque elas são notas falsas tão bem feitas, mas tão bem feitas que muitas vezes elas parecem mais reais do que as originais, digamos assim. Sendo que essas notas existem por todos os lugares do mundo. Então existe, por exemplo, dólar, euro, rubro, ienes. Então assim, existe por todo lugar e ninguém sabe exatamente onde elas são produzidas. Porém, o Lupin tem uma vaga ideia, então eles vão até a região de Cagliostro para poder ir atrás desse mistério, atrás dessa talvez fortuna, digamos assim. E lá eles vão se deparar com a Clarice, que é uma noiva que está fugindo do seu casamento, e eles ajudam ela a fugir. A partir daí, eles acabam se enfiando numa trama que vai além dessas notas falsas e também envolve o casamento dela com o Duque, a união de duas famílias, para depois conseguir um tesouro ainda maior. Esse Duque, obviamente, é o vilão de toda a história, e afins. Eu não vou entrar nos pormenores da história para não estragar a experiência de vocês. Portanto, agora eu quero deitar em alguns pontos que eu acho que vale a pena ser destacados. Porém, antes disso, eu gostaria de pedir para vocês, se estiverem gostando do vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like, comente e compartilhe, porque isso me ajuda demais e faz o Resenha de Minuto crescer na plataforma. Além disso, também tem alguns links aqui na descrição. Tem o Telegram, se você tiver o aplicativo, faça parte do Resenha de Minuto lá, porque sempre que eu solto um vídeo aqui, eu aviso lá. Tem para o meu Instagram, onde eu falo de cinema, literatura, HQ, mangá, anime e afins. Me sigam lá também. E também tem para meus livros, que para quem não sabe, eu sou escritor. No caso, eu escrevi Suno uma Fuga, que é uma fantasia distópica, publicada pela editora Pendragon, que no caso está em promoção durante esse mês, apenas R$20 lá no site da editora ou na Amazon. E também tem Cada Segundo é Valioso, que é um suspense policial publicado de forma independente na Amazon. Se vocês puderem conhecer meus livros, eu vou ficar muito feliz. Bom, vamos então aqui voltar a esse filme. Apesar de ser o primeiro longa-metragem do Miyazaki, não foi a sua primeira experiência em animação, por óbvio. Sendo que ele trabalhou em outros locais, inclusive ele chegou a trabalhar na Toei Animation, que é uma empresa de animação gigantesca no Japão, responsável por Dragon Ball, Cavaleiros Zodíacos e afim, vários animes conhecidos pelo público brasileiro. E aqui, depois de andar, trabalhando como animador e todas essas empresas, tudo, ele chegou, enfim, a dirigir seu primeiro longa. E por que ele foi dirigir exatamente esse longa? Vale a pena contextualizar quem era o Lupin III. Lupin III, no caso, o Lupin, aqui da história, ele faz parte esse longa-metragem faz parte de um grande personagem que fez muito sucesso no Japão, sendo que o Miyazaki trabalhou em episódios de uma série de televisão animada que existia antes desse longa-metragem. Por isso que ele foi escolhido para poder trabalhar aqui, porque ele já tinha familiaridade com o universo e com o personagem. Sendo que essa série animada, esse anime, foi baseado em um mangá também, e esse mangá, por sua vez, é uma adaptação do universo literário do Maurice Leblanc, um escritor francês que criou um universo onde existiam gerações de ladrões. No caso, o universo se chamava Arsène Lupin, ou seja, o Lupin III que a gente acompanha aqui é neto do primeiro Lupin, da primeira geração de ladrões. Enfim, eu acho que é legal dessa contextualização para entender de onde veio esse personagem, que ele é muito marcante na cultura japonesa e que foi importante para o Miyazaki ter passado por todos os locais ali trabalhando e tal, ter conseguido trabalhar em episódios dessa série e, enfim, ter estreado como seu primeiro longa-metragem um personagem muito conhecido para a cultura japonesa que fez com que o pessoal olhasse para o Miyazaki. Ele se destacou bastante a partir desse filme. Agora, alguns pontos que eu tenho que se destacar da obra em si. Aqui, o principal ponto, digamos assim, dessa obra, eu acho que são os personagens. O Lupin é
extremamente carismático, assim como a Clarice também é um personagem bastante interessante. O Conde, né, que eu falei, ele tem tipo um ar mesmo de vilão, todo malvado, esse tipo de coisa. É bem caricato, os personagens são bem caricatos no geral, dá pra saber exatamente o que cada um deles são. O Lupin é extremamente engraçado, atrapalhado, se mete, né, nas confusões, e o que faz lembrar bastante também esse tom aventuresco, né, que a gente tem, por exemplo, em Tintin, esse tipo de coisa. E também a gente vai ter uma espécie de inspetor, um policial da Interpol, que fica atrás dele, né, que corre atrás do Lupin, que provavelmente é um personagem que já existe também no seriado, né, na série de TV. Inclusive, a gente tem vários personagens aqui que a gente dá a entender que existe um passado na relação dele com o Lupin. Eles não ficam jogados, a gente entende porque eles estão ali, mas eles não são contextualizados. Então, assim, funciona mais para quem conhece a série de TV anteriormente. No meu caso, como não conhecia, não prejudicou, mas também não me peguei nenhum deles, porque acaba tendo bastante personagens. Mas, no geral, todos são bastante carismáticos, esse é o ponto forte do filme. A animação, como um todo, é uma animação diferente do que a gente está acostumado no Estúdio Ghibli, porque, afinal, a gente está falando de uma animação de outra época, 1979, e ainda não era uma animação do Estúdio Ghibli, onde tinha, né, um estilo próprio. Mas mesmo assim, a gente consegue ver aqui uma animação muito bem feita e consistente do início ao fim, principalmente se tratando da época. A imagem é muito boa, o desenho é muito bom, então a gente compra essa animação até hoje e ela tem bastantes elementos que são clássicos de animação daquela época, efeitos sonoros que existiam, por exemplo, quando leva uma pancada ou algo do tipo, que a gente está acostumado a ver, né, por exemplo, em desenhos como do Looney Tunes ou da Hanna-Barbera, e também são incorporados aqui porque fazia parte, né, dos anos 70. E também uma coisa que eu tenho que se destacar, porque faz parte do traço do Miyazaki como roteirista e como diretor, que são as críticas sociais, aqui de uma forma muito mais leve, muito mais contida, até porque ele não é, digamos assim, o dono da empresa, mas está ali a crítica social relacionada a como as grandes nações lidam com alguns problemas que extrapolam, digamos assim, as fronteiras de um ou dois países. No caso aqui a gente está falando das notas falsas. E isso a gente poder traduzir para os dias atuais para diversas coisas, como por exemplo problemas relacionados à miséria, à desigualdade, à fome, a guerras no geral, e também, por que não, a pandemia que a gente vive vivendo até hoje, onde a gente vê falta de colaboração, interesses políticos interferindo numa resolução que seria melhor para o mundo inteiro. Mas enfim, o que eu posso dizer é que o Castelo de Cagliostro é um ótimo filme, está disponível na Netflix, e que além de já ver traços do Miyazaki, a gente vê, por exemplo, coisas que ele utilizou depois lá na frente. Aquele quarto onde a Clarice fica no castelo me lembrou muito o quarto do bebê da Viagem de Chihiro. Então a gente já vê ali bastante coisa que nos soa familiar para quem já assistiu os trabalhos posteriores do Miyazaki. É muito curioso ver isso, né? O primeiro trabalho dele, sendo que a gente já assistiu tantos outros. E ali a gente já percebe porque ele se tornou essa lenda do cinema e a lenda das animações no geral posteriormente, porque ele já demonstrou muito talento logo no seu primeiro longa. Pois bem, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, comente, compartilhe, porque isso me ajuda demais e faz o Resenha de Minuto crescer na plataforma. Além disso, não esqueçam dos links que eu comentei, Telegram, Instagram e para meus 2 livros. Se, inclusive, se vocês quiserem conhecer mais os livros, me manda mensagem lá no Instagram, a gente conversa, manda um sinopse, a gente bate um papo sobre. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau.